ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 1º de junho de 2018. Está começando na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Silvânia Lima e fico com você até às 18h30. Fique ligado. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Esta semana, na última terça-feira, o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira Brasil, e a vice-reitora Sandra Mara Matias Chaves se reuniram com o prefeito Iris Rezende para discutir a realização do primeiro Festival Internacional de Ópera de Goiânia, o FIOG, previstos para ocorrer na UFG entre os dias 7 de junho a 17 de agosto. Iris Rezende afirmou que o projeto tem o apoio da Prefeitura de Goiânia. O evento terá uma programação diversa, com óperas que agradam a todos os gostos. O reitor Edivar pontuou que o festival vem coroar a Escola de Música de Artes Cênicas da UFG, EMAC, uma das melhores escolas de música de todo o país, depois de muitos anos de realizações. O professor Adriano Pinheiro, idealizador do projeto, informou que os alunos selecionados para se apresentar receberão incentivo com aulas de canto, técnica vocal, fisiologia da voz e teatro, tudo isso lá na EMAC. Segundo ele, esse é um grande diferencial para o festival. Além de contribuir para formar um público de qualidade, também forma talentos. O melhor do forró e do baião a preços populares. É isso aí. O show da cantora Elba Ramalho será na próxima terça-feira, dia 5, no Centro de Eventos da UFG, que fica no Campus Samambaia. Depois de contar com Toquinho em sua apresentação de abertura, a temporada 2018 do Música no Campus traz a paraibana Elba Ramalho com um repertório especial que marca os seus 40 anos de carreira, como Banho de Cheiro, Sabiá e Chão de Giz. Os ingressos serão vendidos nas livrarias UFG e no local do evento a preços populares. Vale lembrar que professores da rede pública pagam meia entrada. Ocorre no Centro Cultural da UFG a 8ª Bienal da Tipografia Latino-Americana. Ali estão expostos trabalhos de todos os países da América Latina. Participe, visite a exposição que estará aberta até o dia 14 de junho. O Centro Cultural da UFG fica na Praça Universitária. A Faculdade de Medicina da UFG vai sediar na próxima semana, nos dias 8 e 9, o primeiro Fórum de Prevenção do Suicídio, uma tarefa para muitas mãos. O evento é aberto a todos os interessados, mas tem enfoque na área de saúde. A abertura do evento, no dia 8 às 20 horas, no Teatro da Faculdade de Medicina, contará com a presença da presidente do Fórum, professora Marta Franco Finotti, e do doutor Neuri José Bodega. Ele fará uma palestra sobre contextualização do suicídio na atualidade, retrato no Brasil e no mundo, bullying, ferramentas de monitoramento parental, da internet de adolescentes, autoconhecimento e engajamento existencial e checklist para a prevenção do suicídio são os demais temas a serem abordados no evento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3285-4607. Repetindo, 3285-4607. Experiências no Cerrado busca desenvolver e incentivar o turismo rural em Goiás e Distrito Federal. Confira a reportagem com Michele Abílio, da agência Mais News. Diversas cidades do Distrito Federal e Goiás são ricas em atrativos para o viajante que gosta do turismo regional com ares do interior do Brasil. São pessoas que buscam natureza, boa gastronomia e aventura. E para desenvolver e incentivar o turismo na região, foi criado o projeto Experiências do Cerrado, uma parceria entre a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sebrae Goiás e Sebrae do Distrito Federal.
como explica o diretor da Sudeco, Roberto Postiglione. Ele tem como objeto o desenvolver o setor turístico. Ele está muito focado no amparo ao micro e pequeno empresário, empreendedores individuais dentro desse foco de turismo, né? Está abrangendo algumas áreas, principalmente Braslândia, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Paranoá, Planaltina e Sobradinho. São 18 empreendimentos que integram o circuito Experiências do Cerrado, sendo 11 de Goiás e 7 do Distrito Federal. Natália Fabrino é gerente de negócios do Sebrae DF. Ela conta sobre a importância deste projeto. E o objetivo desse trabalho é justamente fomentar o turismo no meio rural na nossa região. Eu acho que a gente tem uma oferta muito rica de empreendimentos que hoje estão desenvolvendo a atividade turística, que tem o Cerrado, né, como o seu bioma, um diferencial grande no turismo, que estão aí oferecendo gastronomia, atividades de lazer, ecoturismo, aventura. Além de incentivar o turismo, o projeto possibilita o desenvolvimento regional, como explica Roberto Postiglione. E tudo isso com uma repercussão muito grande no desenvolvimento econômico-social desses municípios atingidos por esse projeto, permitindo e dando ferramentas para que esses empreendedores incrementem os seus hotéis, suas pousadas, desses ambientes todos. Você está incrementando geração de emprego, você está incrementando a circulação da moeda, você está divulgando também o aspecto educacional e cultural histórico da região. Para conhecer os 18 empreendimentos que fazem parte do projeto Experiências do Cerrado, acesse o site experienciasnocerrado.com.br. De Brasília, Michele Abílio. Estamos apresentando Jornal das 6. Sempre a partir da meia-noite, você tem um encontro marcado com o melhor da música popular. Constelações, a diversidade da música compondo o ritmo da madrugada. Todos os dias, a partir da meia-noite. Constelações, mais um programa com a marca de qualidade da Universitária. Universitária, qualidade musical e diversidade cultural. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Em 2018, as instituições públicas de todo o país vivem o primeiro ano de orçamento congelado, em cumprimento à Emenda Constitucional 95, aprovada no ano de 2016 e prevista para vigorar por 20 anos. Junto com ela, vieram as reformas propostas pelo governo. Nesta quarta-feira, o Fórum Goiano contra as Reformas da Previdência Trabalhista realizou seminário para discussão sobre os seus impactos no campo e na cidade, com enfoque nos serviços públicos, nas reformas e para o trabalhador assalariado. Na oportunidade, José Silvério Prado de Oliveira, coordenador de Relações Sindicais do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos de EESE, ressaltou a importância da precarização dos serviços oferecidos pelo Estado, entre outros impactos da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, editada lá aprovada na Câmara em 2016, tem rebatimento dos servidores públicos, do ponto de vista do impedimento dos reajustes, tá certo? Inclusive do descumprimento do que foi do acordo firmado ainda no governo anterior, em 2015, de dar reajustes em parcela, que para algumas carreiras, acho que a última parcela seria em 2020. Então, a Emenda Constitucional 95 impede tudo isso, além dos outros efeitos perversos que tem sobre os servidores e sobre a sociedade de uma maneira geral. Por quê? Porque congela as despesas do governo, em termos reais, durante 20 anos, que é um absurdo. Não existe isso em nem um país do mundo.
Então, o orçamento para todas as áreas do governo, e principalmente para as áreas sociais, está congelado. Ou seja, a correção só pela inflação medida pelo IPCA. O que quer dizer que, mesmo que a economia cresça e a arrecadação do governo cresça, está impedido de fazer qualquer aumento nas despesas do governo para atender às demandas da população, que são crescentes. Com a Previdência, tem também uma relação e tem um impacto. Por quê? Porque se ela congela as despesas do governo de uma maneira geral, as despesas de custeio, de investimento, exceto as despesas financeiras, ou seja, pagamento de juros, rolagem da dívida pública interna, ela tem relação com a Previdência na medida que se congela os recursos para todas as áreas do governo e é crescente o custo da Previdência, ou seja, o que tem que disponibilizar em termos de recursos para pagar os aposentados e, enfim, os beneficiários da Previdência de uma maneira geral, significa que ela vai ter que tirar de outras áreas. Vai ter que ter remanejamento porque está engessado. E as despesas, elas não são estanques. Elas têm, no caso da Previdência. Por quê? Porque tem uma demanda. A demanda cresce, a população aumenta, o número de aposentados aumenta, o número de benefícios aumenta. Portanto, tem que ter mais recursos. Então, essa emenda constitucional é uma emenda tremendamente danosa, eu diria criminosa. O governo justifica o congelamento do orçamento como uma medida para controlar os gastos públicos. Mas, de acordo com José Silvério, quem ganha mesmo é o mercado financeiro. Quem ganha com a emenda, na verdade, é o mercado financeiro. Porque o que o governo está fazendo é economizar nas despesas de custeio, de investimento, chamadas de despesas primárias do governo, para transferir renda do Estado brasileiro, do Tesouro, para os detentores de títulos da dívida pública. Quem são esses detentores de títulos da dívida pública? Os bancos, as financeiras, as empresas, enfim, e também pessoa física, ou seja, os rentistas de uma maneira geral. Em 2016, foram cerca de 500 bilhões de reais que foi transferidos do Tesouro Nacional para os rentistas, para o sistema financeiro. Quem ganha com a emenda constitucional são esses setores minoritários da sociedade. Ou seja, o governo transfere cerca de 6% do PIB para esses setores e isso prejudica toda a população. Outro convidado, Antônio Augusto de Queiroz, diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, chama a atenção para retrocessos de direitos para o trabalhador. Em relação aos assalariados, é evidente o impacto na medida em que, se o Estado não tem capacidade de investimento e, portanto, pode não apenas gerar emprego e renda para a população, mas também estimular o setor privado a que faça o mesmo, não haverá, se o Estado não estimular, participação do setor privado e, portanto, as pessoas vão ter cada vez menos perspectiva de renda. E se tem uma emenda que, quando se chega ao limite de gasto, manda-se cortar direito, é uma péssima sinalização para os trabalhadores de um modo geral e, portanto, deve se trabalhar na perspectiva de sua revogação. Presente no evento, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT Goiás, Mauro Rubem, também falou sobre os impactos da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional, ela também, pela sua perversidade, não só acaba com o dia a dia do trabalhador, na sua relação do dia a dia, mas, sobretudo, quer também acabar com o futuro dele, que é a própria aposentadoria. E aí ela cria um ambiente onde eles tratam a aposentadoria como gasto, como despesa, como algo desnecessário e, por isso, remete a aposentadoria para o mercado. E quem tiver algum salário adequado vai conseguir alguma aposentadoria. No geral, a grande maioria não aposentará. E, sobretudo, isso impacta naqueles segmentos, que são... Nós temos 70% dos municípios brasileiros que têm uma renda significativa de dinheiro vindo de aposentados. Isso vai desestruturar, porque passará a não ter esses recursos diante dessa reestruturação que tem. E daí nós temos que ser contra a reforma da Previdência. Com essa emenda em vigor, acredita-se que o próximo governo enfrentará muitas dificuldades. Por isso, setores da sociedade se empenham em uma campanha para sua revisão. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. A greve dos caminhoneiros parou o país.
parou não só de circular mercadorias, mas obrigou setores da sociedade a deixar um pouco de suas rotinas e pensar como as coisas têm funcionado. O país depende em mais de 60% do transporte rodoviário de cargas. Será que essa é a alternativa mais viável? Que outras podem ser incrementadas para melhor atender a população brasileira? Nós vamos conversar sobre o assunto com o professor Cristiano Farias Almeida, que é coordenador do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor Cristiano, muito obrigada por atender o nosso convite aqui na Rádio Universitária. Olá, tudo bem? Boa tarde, estou à disposição. Professor, considerando o transporte de cargas pesadas no Brasil, nós temos o predomínio do uso de rodovias para esse tipo de transporte, ou seja, há uma forte dependência de caminhões e outros veículos de grande porte para o transporte das nossas mercadorias. O que representa esse tipo de transporte em termos de custo e praticidade? O Brasil hoje possui o que nós chamamos de matriz de transporte de carga. Nós falamos hoje mais dados mais atuais de 2014 e 2015, onde há uma distribuição percentual de cargas que são produzidas no Brasil e são transportadas entre os diferentes modos existentes. Então, como você havia falado inicialmente, realmente o modo rodoviário, ele ainda hoje representa um grande percentual em termos de transporte, de cargas a serem transportadas ou participação nas cargas a serem transportadas no Brasil. Em que sentido, na realidade? Hoje, por exemplo, nessa matriz de transporte, 60% da carga transportada no Brasil hoje é feita pelo modo rodoviário, em torno de 21% do modo ferroviário, 14% pelo modo aquaviário, 4,5% mais ou menos esse percentual pelo modo dutoviário e apenas 0,5% pelo modo aéreo, em termos de participação de transporte de carga. O que esse número representa em função do seu questionamento em termos de praticidade? É que, na realidade, o modo rodoviário, em função, claro, de todo o processo histórico de investimento em infraestrutura e transporte no Brasil, ele acabou sendo o modo que recebeu mais investimento, principalmente pela flexibilidade do deslocamento. Como a gente fala flexibilidade, é porque, na realidade, é um modo de transporte muito mais flexível em termos de alcance de locais, de acessibilidade, porque é o que nós chamamos de porta a porta, né? Então, transporte que sai, por exemplo, do local de produção e desloca esse produto até essa carga, até o local de consumo, por exemplo. Óbvio, isso daí foi em função de todo o processo histórico de investimento nas infraestruturas que acabou prevalecendo o modo rodoviário, e existem as causas do porquê foi feito isso, né? O processo histórico, ele explica muito bem essa questão. Em termos de custo, na realidade, a gente tem aí, de um lado a gente tem o maior percentual de carga sendo transportado por um modo de transporte, mas nem sempre esse é o modo mais eficiente, dependendo do tipo de carga, certo? Então, a grosso modo, o que nós identificamos e estudamos em termos de custo operacional de cargas, é que realmente o modo rodoviário, entre todos esses outros modos, ele representa um maior custo operacional quando se fala de longas distâncias a serem alcançadas. A baixa distância ou distâncias curtas, o modo de transporte rodoviário acaba sendo eficiente nessa questão de custo de transporte. A longa distância não, existem outros modos mais eficientes. Nós falamos em termos de rodovias, de ferrovias, e pelo modo de transporte aquaviário. O senhor falou em aspectos históricos, vamos voltar um pouquinho na história para situar o nosso ouvinte de quando isso começou. Foi na década de 1960, com o governo Juscelino Kubitschek, que houve esse impulsionamento das rodovias? Exatamente, foi justamente na época em que as principais montadoras também vieram para o Brasil, né? Então, é aquela situação, né? Em função da necessidade, da implantação da indústria siderúrgica, depois das montadoras, é óbvio que com as montadoras sendo instaladas no país, você precisaria de vias para possibilitar o deslocamento desses veículos que seriam montados e vendidos no país. Então, a partir desse momento, claro, aí sim houve um direcionamento dos investimentos em infraestruturas voltado a esse modo de deslocamento, esse modo de transporte. Claro, as ferrovias, elas, inclusive, historicamente, temos rodovias que foram construídas exatamente onde passavam anteriormente algumas linhas férreas, né, existentes no país. Então, o senhor diz que há alguns interesses aí também em relação ao uso do transporte rodoviário, como o consumo de caminhões, dos seus acessórios. E para os políticos também, a construção de rodovias parece ser uma coisa mais cômoda. Na realidade, é difícil até afirmar isso. A grosso modo,
É que, na realidade, essa matriz, ela foi, né, essa matriz de transporte, ela foi potencializada nesse período e, desde aí, houve-se todo o direcionamento nesse sentido. E aí, claro, em função disso, os outros modos de transporte, eles acabaram recebendo menos atenção ao investimento. Em alguns casos, realmente até um certo descaso. No sentido de quê? No sentido de abandonar essas outras formas de transporte de carga. Nos últimos anos, houve uma pequena retomada dos investimentos. Eu falo nos últimos anos, estou falando dos últimos 10, 15 anos. Investimentos, principalmente nos últimos 10 anos, investimento na malha ferroviária e também na melhoria do transporte aquaviário, onde, claro, há a potencialidade, existe a possibilidade de se utilizar esse modo para transporte. Não apenas de carga, mas também de passageiros. O senhor disse que o transporte rodoviário é responsável por 60% do transporte das cargas e os outros 40%? Então, os outros 40% estão distribuídos entre os modos ferroviário, que hoje está em torno de 20%, 21%, o aquaviário 14%, e aí o dutoviário entre 4%, 4,5% e o aéreo 0,5%, mais ou menos, né? Esse é o percentual. São dados, inclusive, dados que são de disponibilidade ou de domínio público, dados que são levantados pelas principais confederações que trabalham com transporte de carga, principalmente a CNT, né? Considerando esse quadro que nós temos hoje no Brasil, em qual dessas opções de transporte o senhor acha que o país poderia crescer com menor prejuízo? Com certeza nós temos um potencial muito grande, tanto em ferrovia quanto em hidrovias, né? Basicamente, a região norte e parte da região central, ela pode ser totalmente ligada com o restante do país, utilizando o que nós chamamos de multimodalidade, né? Por exemplo, na região norte, nós temos uma abundância muito grande de rios navegáveis, ou rios potencialmente navegáveis. Então, há uma grande possibilidade de você utilizar, inclusive, regiões ou pontos daquela região que são totalmente acessíveis somente ou por rio, ou então por um aeródromo, né, por transporte aéreo, né? Então, assim, há um potencial muito grande. E, claro, o modo ferroviário também. Porque, na realidade, o que nós falamos sempre é o seguinte: não existe um modo de transporte melhor do que o outro, entendeu? Existe, claro, o que nós chamamos as condições, quando a gente fala condições, nós falamos condições relacionadas à geografia, né, condições do solo, nas condições topográficas, para investir em determinado modo de transporte. É a multimodalidade, ou seja, a possibilidade de articulação entre esses diferentes modos de transporte. Que aí sim, isso vai reduzir os custos de deslocamento. Porque, vejamos, o exemplo que eu dei da região norte. Lá há uma mudança muito grande de rios navegáveis, ou potencialmente navegáveis, que podem ser utilizados articulando-se com rodovias ou ferrovias para interligar as diferentes regiões do país. Professor, agora em relação à infraestrutura necessária para esse tipo de transporte predominante no Brasil, transporte rodoviário, que vai aí a conservação das vias, a manutenção dos veículos, o custo do combustível, o salário do condutor, que tipo de implicação que tem esse transporte nos produtos, na economia nacional? Faz uma análise para nós sobre o custo do transporte rodoviário. O impacto é muito grande, óbvio, né? Quando a gente fala que 60% das cargas no país hoje são transportadas pelo modo rodoviário, a gente já imagina, né, a dependência que o país tem, né, em função desse tipo de deslocamento. Então, já de imediato é possível identificar dessa forma. É claro que, assim, a definição, por exemplo, de valores relacionados a preços ou custos para deslocar, ela depende de fatores que nós chamamos custos. Na realidade, é definido pelo custo operacional do transporte, e esse custo operacional, parcialmente ele é definido pelo custo operacional fixo e custo variável. Então, fixo, que a gente chama, é o custo que ele basicamente não é que independe, mas ele depende menos da distância, claro, em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, como seriam esses variáveis, os aspectos que definem o custo fixo custo operacional fixo de transporte? O salário do motorista, né, a depreciação do veículo, são itens de custo fixo, porque em um determinado período de tempo isso aqui não vai variar. Independente se você vai se deslocar a 1.000
1.000, 10.000, 20.000, 30.000 quilômetros, o custo vai permanecer o mesmo, não vai ter grande variação. Já o custo variável não, o custo variável ele varia em função do deslocamento, da distância percorrida. Então, quanto maior a distância percorrida, maior consumo, maior gasto você vai ter de combustível, óleo diesel, pneu, enfim, são alguns dos itens que definem o custo variável. E aí, quando eu falo aqui, no caso do transporte rodoviário, para curtas distâncias, ele é mais, vamos assim dizer, eficiente, é porque, claro, você vai ter distâncias menores, então você vai ter custos menores, operacionais menores, né, de deslocamento. Já com longas distâncias, como você vai gastar mais, vai ter uma distância maior, você vai gastar mais. E possivelmente, né, você vai ter um custo maior. Então, nesse caso, para longas distâncias, é mais eficiente utilizar, no caso de cargas, outros modos de transporte. E, claro, isso também depende do tipo de carga a ser transportada. Por quê? Porque, por exemplo, o modo de transporte aquaviário ou ferroviário, ele é mais eficiente para longas distâncias e para transporte de produtos com baixo valor agregado, como grãos, né, minérios. Então, esses produtos, como ele tem um baixo valor agregado, é mais eficiente a transportar em grandes volumes, né? Já o modo de transporte aéreo já é totalmente inverso, né? Transporte aéreo de carga. Ele é mais eficiente para o transporte de produtos com elevado valor agregado. Então, são produtos, por exemplo, como diamantes, né? Você não vai transportar diamantes por ferrovias, a longa distância, mas por transporte aéreo, que é um transporte mais seguro, maior rapidez e tudo mais. E nesse meio aí nós temos o transporte rodoviário, que justamente para pequenas distâncias e para produtos que não têm um valor agregado médio, você utiliza, seria mais eficiente utilizar o modo de transporte rodoviário. Agora, só um parêntese aí. No final, esse custo quem paga é o consumidor, não é? Exatamente. A grosso modo é o seguinte. Imagine a seguinte situação. Então, você tem, imagine que em São Paulo é produzido um determinado produto, na cidade de São Paulo, e é consumido em Goiânia. Então, a grosso modo, a definição do valor do produto, de modo geral, desse produto que é produzido em São Paulo e é consumido em Goiânia, ele vai ter o valor dele no local de consumo, que é aqui em Goiânia, vai ser o valor do produto produzido em São Paulo, mais, né, parcela do transporte, que é essa parcela do custo referente ao deslocamento de São Paulo até Goiânia. Né? Professor, nós estamos vivenciando a greve dos caminhoneiros, né, uma greve histórica, em que a categoria mostrou para o Brasil a sua força, a sua importância, e tivemos prejuízos incalculáveis. O senhor acha que a partir dessa greve, desse fato histórico, o país vai repensar suas formas de transporte de carga? Eu sinceramente gostaria, né? Então, realmente, assim, nós trabalhamos com transporte, sabemos todas as dificuldades, as características, né, as especificidades do setor, né, referente ao setor de transporte. Nós, obviamente, eu particularmente, gostaria muito que esse fato que está ocorrendo atualmente, ela realmente sensibilizasse os tomadores de decisão, os planejadores, no sentido de alterar ou equilibrar um pouco essa matriz de transporte. Né? E, claro, investir nos outros modos de deslocamento, claro, para não ficar dependente somente de uma forma de deslocar, e pensar numa forma de deslocamento articulado entre diferentes modos em função das estratégias, das especificidades e das eficiências, né, de cada modo. Claro, ao final de tudo, que ganhe também o consumidor, né? O consumidor final também, a pessoa que vai consumir o produto, ele tem que ter ganho no sentido de poder consumir um produto com uma boa qualidade, com um menor valor. Esse menor valor também depende, né, do custo de transporte. Existem outros aspectos importantes a serem discutidos, como a questão da definição do preço do combustível, que é um dos itens do custo variável de transporte, e como eu havia falado, ele vai desencadear no custo, por exemplo, final do produto consumido. Né? Então, são aspectos também que precisam ser discutidos, precisam ser, inclusive, apresentados para a população e de forma clara, saber o que o consumidor está pagando. Nós conversamos com o professor Cristiano Farias de Almeida, coordenador do curso de Engenharia de Transportes da UFG. Professor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado e estamos à disposição para solucionar qualquer problema ou dúvida que, porventura, vocês tenham. Né? Mais uma vez, obrigado.
com essa informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta sexta-feira, dia 1º de junho de 2018. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Agradecemos os trabalhos técnicos de Murilo Cavalcante. A todos uma boa noite, muito obrigada pela audiência e um bom final de semana. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.